Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos de procuradoria, concursos da advocacia pública, mas eu estou aqui para falar sobre algo que envolve não somente os concursos de procurador, mas todos os outros concursos, ou seja, o processo de seleção de pessoas para o ingresso na administração pública, para a nomeação em posse em cargos da administração. Se você procurar aí no Google, você vai encontrar a seguinte notícia: ChatGPT passa na prova da OAB. Alguém teve a brilhante ideia, e isso ia acontecer em algum momento, de colocar as questões da prova da OAB de 2022 no ChatGPT e, obviamente, aguardar a resposta da inteligência artificial. E chegou-se à conclusão, por esse teste empírico, mas houve o teste, de que o ChatGPT acertou 48 questões de 80 questões da prova da OAB de 2022. Portanto, o ChatGPT, é possível dizer, passaria na prova da OAB de 2022, passaria na prova objetiva da OAB de 2022. E, veja, isso tem implicação direta nos concursos em geral, nos próximos concursos, dos concursos que você vai fazer. Por quê? Vamos lá. Se um robô, se uma inteligência artificial, ela consegue sem, nesse caso, nenhum tipo de conhecimento jurídico analítico e, portanto, dinâmico, a título de não poder, por exemplo, fazer ponderação de interesses e de valores, consegue acertar 48 questões, quando com 40 questões você se encontra aprovado numa prova objetiva, isso diz muito sobre a prova objetiva da OAB. A prova objetiva da OAB, na sua grande maioria de questionamentos, é uma prova cara crachá. E o que é prova cara crachá? É uma prova onde você reproduz aquilo que está na lei e aquilo que está na jurisprudência. Por isso que a inteligência artificial, que na verdade é uma inteligência artificial que procura na rede mundial de computadores respostas para os questionamentos, ela conseguiu encontrar a inteligência artificial para 48 questões, respostas estilo cara crachá. Lei tal diz isso ou jurisprudência tal diz isso e, portanto, a resposta correta é essa aqui. Bom, isso diz muito sobre a prova objetiva. A prova objetiva é, portanto, uma prova cara crachá. E aí, sendo uma prova cara crachá, isso diz muito sobre o tipo de profissional que nós estamos selecionando. Aqui estamos falando em prova de OAB. Mas pensando em concurso público, nós temos também nos concursos públicos provas objetivas no estilo cara crachá, onde as pessoas se acostumam a estudar para reproduzir conhecimento de lei, propriamente de texto legal, ou de tese jurisprudencial. Você pode dizer, calma, professor, deixe de exagero. Isso foi só a prova objetiva. A prova da OAB tem a peça. Sim, a prova da OAB tem a peça. Mas não vai demorar muito para que alguma inteligência artificial, o ChatGPT ou qualquer outra, consiga fazer peças simples cujas soluções também estejam em reprodução de lei e de tese de jurisprudência, sem a necessidade de ponderar conhecimento jurídico, sem a necessidade de fazer um conhecimento ou de demonstrar um conhecimento jurídico analítico, sem necessidade de revelar dinamismo no que diz respeito à aplicação dos institutos de direito ao caso concreto. E o que isso tem a ver com o seu concurso? Professor, o que isso tem a ver com as provas do futuro? Bom, veja bem, você acha que quanto tempo vai demorar para que, a partir da experiência do ChatGPT com a OAB, as pessoas não reproduzam as últimas provas da magistratura, as últimas provas do Ministério Público, as últimas provas de procuradoria? Você acha que com quanto tempo vai aparecer na internet que o ChatGPT passaria, por exemplo, da última prova do Ministério Público de Estado X, Y ou Z? Ou na magistratura X, Y, Z ou federal? Estamos falando em prova objetiva ainda. E você acha que as instituições, essas instituições, a própria OAB, o Ministério Público, as procuradorias, elas vão permitir com que um robô respondam suas provas com nível de aprovação? Eu penso que não. Eu penso que, até por uma questão de dignidade do trabalho humano jurídico, essas instituições não deixarão com que suas provas sejam facilmente resolvidas por uma inteligência artificial que, ainda sem conseguir fazer juízo analítico ou juízo de valor, reproduza lei ou tese de jurisprudência e, com isso, acerte questões. Essas instituições não deixarão com que isso aconteça. E, não deixando com que isso aconteça, o que vai acontecer com as provas de concurso?
As provas de concurso, elas vão cobrar cada vez mais, e desde a prova objetiva, porque nas provas subjetivas a ideia de prova cara crachá, ela já não é uma realidade, era antes, mas não agora. Já nas provas objetivas, essas provas de concurso cobrarão conhecimento jurídico analítico. Você vai precisar concatenar ideias, valores, institutos jurídicos, ponderar interesses para resolver o caso concreto, ainda que com base na lei e ainda que com base em jurisprudência, mas não uma reprodução simples daquilo que dizem lei e jurisprudência. O ChatGPT ter passado na prova da OAB determina, na minha visão, e veja, eu sou um professor que ensina e que prepara pessoas para os concursos de procuradoria, mas eu estudo o fenômeno concurso há mais de uma década e meia. Eu não só ensino para concurso, eu estudo o fenômeno concurso, ou seja, o que é preciso fazer para passar numa prova e quais as características da prova. E eu posso te dizer, e isso é uma classificação minha, que vem da minha própria experiência, eu posso te dizer que o estudo para concurso, ele saiu nas últimas 3 décadas e meia, pelo menos, em 2 momentos evolutivos. Ele saiu de um ponto, evoluiu para o outro, e agora, visivelmente para mim, estamos num segundo momento de evolução. O primeiro momento de evolução foi a jurisprudência. Os concursos lá de trás, 1988 para frente, 90, até metade dos anos 90, começo dos anos 2000, os concursos eles não cobravam com muita ênfase nas suas provas decisões jurisprudenciais, até porque era bastante difícil ter acesso a esse conhecimento. A jurisprudência cobrada normalmente era aquela que constava nos próprios livros de doutrina, citadas pelos doutrinadores. Então, o conhecimento jurisprudencial e a atualização jurisprudencial que nós conhecemos hoje não existia em 1990, na metade da década de 90, no início dos anos 2000. Isso aconteceu com a evolução da internet. A jurisprudência passou a ser conhecida de uma forma automática, ao vivo, online ao vivo por todo mundo, e as provas de concurso começaram a cobrar isso. Então, quem ficou estudando na metodologia anterior, escolhendo um doutrinador, que normalmente era o papa sobre o assunto, e conhecia tudo o que esse doutrinador dizia para reproduzir em provas, esse tipo de conhecimento que fez com que as pessoas fossem aprovadas lá em 1990 até o início dos anos 2000, deixou de acontecer. O meu concurso, em 2006, ele já foi um concurso da virada da primeira evolução. Ou seja, no meu concurso, a gente já tinha acesso a material jurisprudencial com mais facilidade. Não como hoje, mas a gente já tinha mais acesso a material de jurisprudência com muito maior facilidade. E isso foi determinante nas provas. É tanto que na minha prova, a resposta do parecer era praticamente a reprodução de um parecer que existia na Advocacia Geral da União e que você tinha que conhecer. Veja, um conhecimento que ultrapassa a leitura necessariamente de lei ou de jurisprudência. Então, essa primeira evolução, ou seja, começar a pensar em como a jurisprudência será ou seria cobrada em provas, aconteceu. Isso já está incorporado. Todo mundo que passa em concurso hoje estuda jurisprudência. Não estudar jurisprudência hoje é suicídio em termos de concurso público. Agora, estamos na segunda evolução. Na segunda revolução, eu poderia dizer, se é que eu posso falar em evolução, ter um robô sendo aprovado em provas objetivas da OAB ou de concurso público. A segunda fase revolutiva ou evolutiva dos concursos públicos é o conhecimento jurídico analítico. As instituições, elas não deixarão com que robôs passem nas suas provas objetivas. Então, elas vão cobrar questionamentos desde a prova objetiva que te exija conhecimento analítico, não de simples reprodução de lei ou jurisprudência. Então, se aqui, já na jurisprudência, na primeira fase evolutiva, eu dizia que para passar para os concursos de procuradoria você precisava formar a sua cabeça de procurador, agora, mais do que nunca, você precisa aprender a resolver problema jurídico a partir da aplicação do direito, ainda que com base em lei e ainda que com base em jurisprudência. Mas as provas elas vão exigir conhecimento jurídico dinâmico, analítico, de confronto de princípios ou normas para que você, numa ponderação que um robô não consegue fazer, pelo menos ainda, pelo menos o ChatGPT, resolver. Ou seja,
o elemento humano vai começar efetivamente a fazer valer nas provas objetivas também a sua aprovação. Então, se eu já dizia lá atrás, forme a sua cabeça de procurador, saiba como resolver problemas jurídicos como procurador, agora você vai precisar começar a estudar para concurso de uma forma muito mais dinâmica do que as pessoas estudam hoje para a prova objetiva. E muita gente tem esse problema. Estuda para a prova objetiva de uma forma estática, cara crachá, passa na objetiva, não se preocupa com a subjetiva, e o conhecimento de subjetiva é um conhecimento dinâmico / analítico, e começa a cair nas provas subjetivas. Isso é muito comum. Então você precisa começar a estudar não só para a subjetiva, mas também para a objetiva, pensando em resolver problemas jurídicos, pensando em colocar para fora conhecimento jurídico dinâmico / analítico. As provas cara crachá, elas estão com os dias contados. Elas estão na UTI, respirando por aparelhos, e estão com os dias contados. Então, se vale um conselho, comece a estudar para os concursos, tendo na cabeça de que conhecer lei e jurisprudência não basta. É preciso conhecer lei, jurisprudência e saber como resolver problemas jurídicos a partir da aplicação dessas fontes do direito, além de outras. Mas se conselho fosse bom, a gente vendia, não distribuía gratuitamente aqui no YouTube, tá? Mas é isso. Eu abriria o olho se eu quisesse estar na crista da fase evolutiva do que vem por aí em termos de concurso público. Professor, isso é para quando? Não sei. Mas eu tenho absoluta certeza que muito rapidamente as instituições não aplicarão prova que depois possam ser resolvidas por um robô com nível de aprovação. Isso não pega bem para nenhuma carreira jurídica. Nós somos ou nós fazemos parte de uma carreira que precisa do feeling, precisa do conhecimento jurídico, precisa do conhecimento do dinâmico, precisa da analítica, precisa da ponderação, precisa da razoabilidade, precisa da proporcionalidade. Coisa que um robô ainda não pode e não consegue fazer. As provas começarão a ter essa cara. Mas, como disse agora há pouco, se o conselho fosse bom, estaria sendo vendido, não distribuído gratuitamente. Eu espero que você incorpore isso aos seus estudos desde já e que não leve muito tempo para começar efetivamente a entender como as provas virão no futuro próximo. Ok? Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.